Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Teodoro, vamos dar continuidade ao curso básico. Agora a gente vai falar sobre candlestick. Candlestick, pelo nome assim, se eu for falar para vocês, vocês vão achar, caramba, o que é isso? É uma técnica? É um jeito? É uma forma? É um bicho? Né? Pode ser, mas não é não. Não é nem um bicho, muito menos um bicho de 7 cabeças, né? Não é. Candlestick é simplesmente essa vela aqui, que está aparecendo aqui para vocês, tá? E que eu estou fazendo referência. O nome dela é candlestick, tá? Candlestick, ou vela, ou candelabro, tá? Tem vários nomes, entre esses. O mais conhecido no Brasil é vela. Candlestick, ele serve para nos dar várias informações. A gente vai usar essas informações para quê? Para operar. Exatamente isso. O candlestick, ele é separado em dois tipos. Como vocês podem ver aí, Teodoro, o tipo do candlestick é o branco e o preto. Não. O tipo do candlestick é o ascendente e o descendente. O ascendente é um candlestick que é a favor da tendência de alta. Ele ascende, ele é ascendente a alta, entendeu? Ele é um candlestick de alta. Um descendente é um candlestick de queda. Como é que eu diferencio um e o outro? Vou mostrar para vocês. Um candlestick de alta, ele é considerado de alta, primeiro porque ele está na tendência de alta. É claro da gente ver aqui que ele é de alta. Eu posso trocar as cores que for, você ainda vai saber que ele é um candlestick de alta. Então, candlestick de queda, ele é esse aí, o preto, né, no caso, preenchido. E você sempre também vai saber que ele é o de queda, porque ele está mostrando, óbvio, que é de queda. Mas na teoria, o que a gente precisa saber, né, para saber se é um candlestick de alta ou de baixa, é saber aonde foi a abertura dele e aonde foi o fechamento. Então, vamos lá. Eu tenho um candlestick aqui. Eita, blast. Eu tenho um candlestick aqui, tá? E esse candlestick, vou fazer um desenhozinho aqui dele. E esse candlestick vai me dar 4 informações, tá? Primeiro, a informação de abertura, de fechamento, de máxima e de mínima. Vou fazer aqui a referência a ela. Tá? Então aqui a gente tem a abertura, né? A abertura aqui, a gente tem o fechamento, tem a mínima e a máxima, tá? Então como é que a gente sabe como é que o candlestick é ascendente ou descendente? Primeiro, a gente tem que ver aonde abriu a abertura e ver aonde foi o fechamento. Isso é o que principalmente é o primordial para você saber como é que se o candlestick é descendente ou ascendente. O candlestick descendente, ele sempre tem o fechamento abaixo da abertura, tá? Então, em candlestick descendente, é um candlestick que sempre tem o fechamento abaixo da abertura, tá? Então, sempre quando o candle abrir e fechar abaixo da onde abriu, ele é um candle descendente. Automaticamente, um candle que tem a abertura acima do fechamento, ele tem a abertura e o fechamento acima da abertura, você tem um candlestick de alta, tá? Vou mostrar aqui vocês. Se você tiver vai ser basicamente o contrário, né? Se você tem uma abertura aqui, vamos lá.
e tem um fechamento aqui, eu tenho o quê? Um fechamento acima da abertura, tá? Então, se eu tenho um fechamento acima da abertura, eu tenho um candle ascendente. Então, é isso que me faz diferenciar um candlestick de descendente para um candlestick ascendente, tá? Um candlestick ascendente é um candlestick que tem o fechamento acima da abertura. E um candlestick descendente é um candlestick que tem o fechamento abaixo da abertura. Então, para eu saber hoje se um candlestick é ascendente ou descendente, a única informação que eu preciso saber é aonde ele abriu e aonde ele fechou. Se ele abriu e teve o fechamento acima da abertura, candlestick ascendente. Se ele abriu e teve o fechamento abaixo da abertura, candlestick descendente. Não depende da cor. Eu posso trocar a cor a qualquer momento. Se eu souber onde foi a abertura e o fechamento, eu sei se o candlestick é ascendente ou descendente, tá? Só que o candlestick ele não tem só abertura e fechamento, ele te dá mais duas informações, é o que deixa ele tão completo e tão mais utilizável hoje pelos mercados e pelos traders. Por quê? Porque ele, além de te dar duas informações primordiais para saber se é ascendente ou descendente, ele também te dá mais duas informações para te dizer aonde é o nível mais máximo, né, o máximo que aquele preço pode atingir, e aonde é o preço mínimo que ele pode atingir, até onde ele pode atingir. Vamos lá, vamos trabalhar com o dólar. Vamos supor que o dólar, até agora, o máximo que ele conseguiu alcançar foi 4,20, tá? E o mínimo que ele conseguiu alcançar também, que eu já vi até hoje, foi R$2. Então, a gente pode trabalhar aí que o mínimo foi 2 e o máximo foi 4. É exatamente isso. O candlestick nos dá aonde ele fecha, aonde ele abriu, onde ele fechou naquele momento e aonde ele conseguiu alcançar de máximo e aonde ele conseguiu alcançar de mínimo, tá? Então é exatamente isso que ele faz. Vamos lá, vamos para a prática. Eu vou aqui colocar, vou limpar isso aqui, vou refazer um outro candlestick e vou mostrar para vocês isso na prática como é que fica, tá? Vou criar aqui um candlestick descendente, logo o fechamento é abaixo da abertura, né? Que eu já falei isso um monte de vezes aqui. E vamos colocar lá. Vou botar aqui umas setas para poder, poder nos mostrar sobre a máxima e sobre a mínima, né? Vou botar aqui outras setas para mostrar para a gente onde foi a abertura e onde foi o fechamento, tá? Eu não vou escrever abertura, fechamento, máxima e mínima, porque vocês já sabem onde é e eu estou falando, pois acabei de ensinar. Então vamos continuar e eu vou mostrar para vocês exatamente com preço o que isso quer dizer. O que um candlestick quer dizer para você? O candlestick quer dizer para você 4 coisas. Aonde ele abre, aonde ele faz sua máxima, aonde ele faz sua mínima e aonde ele fecha. Tá? Fechamento óbvio por último, exatamente nessa ordem que eu falei agora. Então vamos supor que esse candlestick hoje abriu em R$4, tá? Então logo a gente tem uma abertura aqui em cima de R$4. Vamos supor que ele chegou ao máximo de 5,50. E ele teve uma mínima, uma queda lá brusca, onde foi a mínima dele para R$2. Só que ele não aguentou ficar nessa mínima. Por quê? Porque o preço exerceu uma força para ele, ele teve que retrair para poder se fechar. Lembra? Ele é um candle descendente, ele tem fechamento abaixo de abertura. Então, ele vai se fechar em qual preço? Vamos botar aí uns R$3, né? Isso é só suposição, só para fazer você entender o que é um candlestick, o que ele te mostra. Então aqui uns R$3. Então aqui eu tenho vários fatores. Entre eles eu tenho máxima. Eu tenho máxima. Eu tenho abertura. Eu tenho fechamento. E eu tenho mínima. Entenderam agora? Por quê?
E o que ele quer te dizer com isso? Exatamente. Só que muda. Aqui eu botei um valor mais inteiro para vocês entenderem. Mas aqui eu posso, por exemplo, mostrar para vocês exatamente esse candlestick aqui também descendente, que ele teve aqui um padrão que ele veio mais ou menos a esse preço, fez uma mínima desse preço, com uma abertura desse preço e um fechamento desse preço. Entendeu? Só que aqui o preço é o quê? É o preço de compra e venda do euro-dólar? Não. É o preço de eu compro o dólar e vendo o euro? Não. É o preço da taxa cambial, que o que a gente negocia desde a primeira aula, eu estou falando, no Forex é a taxa cambial. É a diferença entre um preço no câmbio com outro preço do câmbio. Entendeu? Então é aquele lucro de 20 centavos que eu falei lá na aula, é essa taxa cambial que a gente negocia. Então, um candlestick hoje me dá a informação exata sobre isso, entendeu? E um candlestick hoje é composto por abertura, fechamento, máxima e mínima e só. Simples. Agora, todo candlestick que você for ver, você vai analisar. Você vai ver aqui, ó. Olha o tamanho dessa máxima, olha o tamanho dessa mínima, olha o corpo, como é que fechou. Tudo isso é um padrão. E até em candlesticks existe padrão. Existem desenhos, por exemplo, esse desenho aqui é um doji. É um nome do candlestick, baseado em quê? Na sua abertura, fechamento, máxima e mínima. Vocês entenderam? Todos os candlesticks existem até padrões deles e devem ser considerados. Entendeu? Muito considerados em regiões certas. Tá, pessoal? Então a gente fica por aqui. Essa foi a aula de o que é um candlestick. Agora vocês sabem. Meu nome é Wagner Teodoro. Um grande abraço. Até a próxima aula.